Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para esse episódio que está imperdível e atendendo a pedidos dos profissionais da área da saúde estética. O nosso tema hoje do Beleza na Lata é sobre fotobiomodulação aplicada à despigmentação relacionada à micropigmentação. Então, veja só que interesse que a gente tem em assistir esse podcast, ou seja, como é que a gente faz isso antes e depois para despigmentar. Estou aqui, eu, doutora Cristiane Sonsino, com ela, doutora Gisela. Gi, temos convidado mais que especial. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez compartilhando conhecimento, sem achismos, sem modismos. E para isso a gente traz um convidado muito especial, que está muito embasado cientificamente, na prática também. Isso é muito importante, porque a gente quer tirar um pouco essa questão de modismo, né, Cris? De achismo. Isso sempre muito baseado em conhecimento. Então a gente traz muito crescimento para os profissionais da área, né, quando a gente traz um profissional como esse. É isso. Vamos chamar aí. ele? E o nosso convidado hoje, ele é livre docente, ele é um expert na área de fototerapia e estará com a gente aqui hoje, então, o doutor Rodrigo Martins. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Bem-vindo e muito obrigada. Olá, tudo bem? Que Tudo honra. bem, obrigado, né, pelo convite. Vocês são muito queridas. É uma honra de ciência, né, na prática clínica. É um tema bastante importante, relevante, né? Muito bem, Doutor estamos aí, Rodrigo vamos lá. tá no Rio de Janeiro, doutor, com a gente hoje? Hoje estou agora de Casa Nova, né? Eu estou como professor e pesquisador aqui da Faculdade de Medicina da Uniredentor, que é do grupo AFIA, aqui em Itaperuna, Rio de Janeiro, e também como pesquisador no Hospital do Câncer de Muriaé, né? Então, estou residindo em Itaperuna, de Casa Nova, grupo novo, e muito, muito legal, um tremendo espaço aqui da Faculdade de Medicina, e temos muita coisa bacana para fazer, vocês ainda vão ouvir falar muito da gente aqui. Com Maravilha. certeza. E por ouvir falar muito, pessoal, vocês que ainda não conhecem o Dr. Rodrigo, ele é um dos maiores pesquisadores de fototerapia de laser no nosso país, com publicações internacionais, ou seja, tudo que ele falar aqui tem evidência científica, é muito pautada em estudo e ele vem com atualizações. Dr. Rodrigo, com relação à fotobiomodulação, o que é esse nome para quem ainda não entende essa terminologia? Não, legal. A fotobiomodulação é relativamente novo, né? Ele é em torno de 2014, se não me engano, e eu fui um dos responsáveis por esse nome, né? Por esse termo, porque foi na minha presidência como presidente da Sociedade Mundial de Lasers, a WALT, né? World Association for Laser Therapy, numa reunião lá da sociedade nos Estados Unidos, a gente acabou criando o termo fotobiomodulação, porque os países de língua inglesa, eles não gostavam do termo que era mais usado antigamente, que era o Low Level Laser Therapy, porque no inglês fica ruim, né? Laser de baixo nível, de baixa... Então ficava um negócio assim, eles sempre reclamavam. E aí nós fizemos a reunião da sociedade e tiramos esse nome fotobiomodulação, porque além de tirar esse estigma do low level, ele acaba colocando outras fontes de luz dentro, né, desse escopo do tratamento, porque não é só mais laser. Hoje a gente sabe que os LEDs eles vieram para ficar, eles são tão eficientes quanto o laser para a maioria dos procedimentos, especialmente os mais superficiais, né?
E então o termo fotobiomodulação ele vem para abarcar as fontes de luz que tenham esse efeito de modular fenômenos biológicos. Tá? Então, modular significa que ele pode estimular, como também pode inibir. Então, a gente falava bioestimulação, bioinição. Quando você fala fotobiomodulação, você já está falando, olha, são fontes de luz capazes de modular, controlar, tanto inibir quanto estimular, depende da dose, né, dessa dosimetria, depende do tecido, depende do problema. Você pode agir de maneira a estimular um processo ou inibir. Então, é claro que você precisa, né, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para saber usar o recurso para fazer uma coisa ou outra, né? Porque ou você quer inibir alguma coisa, como, por exemplo, uma fibrose, ou você quer estimular uma divisão celular, uma proliferação celular, você pode inibir, ou reduzir, ou resolver um processo inflamatório. Então, você vai modular de acordo com esses parâmetros, né, que a gente tem hoje já mais bem esclarecidos, né, sobre os tratamentos que usam fontes de luz, que a gente chama então de fotobiomodulação. Então eu tenho Pessoal, o prazer de ter sido um dos criadores aí, né, enquanto era presidente, que a Sociedade Mundial de Lasers então trouxe esse novo termo para que parece que pegou muito bem, né? Todo mundo hoje já fala fotobiomodulação, então foi, na verdade, acabou sendo um sucesso essa nova terminologia. Legal. pessoal, então vocês conseguem entender a dimensão desse Beleza na Lata de hoje? Nós estamos com um dos profissionais mais capacitados e que mais compartilha e desenvolve conhecimento técnico na área de fototerapia. Quando a gente fala em fototerapia, nós estamos falando em terapia relacionada ao uso da luz. E essa luz, que pode ser LED ou laser, ela vai ter ações diferentes no nosso tecido, de acordo com o comprimento dessa luz, de acordo com o espectro fotômetro, né? Então, a gente tem características diferentes da luz para termos respostas fisiológicas diferentes no tecido. E o Dr. Rodrigo trouxe aqui como é que ele e o porquê que ele que foi que desenvolveu essa terminologia que hoje o Brasil e o mundo utiliza nas publicações, nas artes e nos marketings que realizamos, né, nas nossas clínicas. Então, espero que vocês aproveitem bastante, porque hoje tem bastante conhecimento aqui, né, Gi? Isso, eu gostei muito como ele resumiu o assunto de uma forma simples e clara. Gostei muito dessa forma e o que mostra pra gente que é muito importante dominar a técnica para se ter o resultado. Sim. Porque dominando a técnica é que você encontra o bom resultado, né? E tem Isso muito é muito claro pra empirismo, gente. né, Gi? A quantidade de Exato. equipamento que se vende E pela muita internet, gente, né? e muita gente utilizando o equipamento Sim. da forma errônea e trazendo aquela ideia de que não funciona, né? Isso as pessoas têm que tomar um grande cuidado, porque a chave é dominar a técnica e nada melhor do que acompanhar um profissional como ele, que vai trazer a técnica de forma clara. A gente já pôde ver no começo da fala dele como é claro, como é fácil de entendimento, como ele fala, né? A forma como ele traz o tema. Então, eu acho que tudo dele está muito embasado cientificamente, muito testado. Então, a gente vai seguir e ter um ótimo resultado. Com certeza. Doutor, e quando a gente fala de micropigmentação, o nosso país, assim como o mundo, utiliza dessa técnica para deixar as mulheres cada vez mais belas, né? E muitas vezes até disfarçar imperfeições, melhorando a autoestima e, consequentemente, qualidade de vida. Existe algum momento em que, feito por um profissional errado, ou às vezes até mesmo alguma condição de saúde que o paciente venha a ter,
e que faz com que essa micropigmentação passe a ser não mais desejada pelo paciente. Qual é o impacto da fototerapia para despigmentar essa micropigmentação? Bom, isso é muito interessante. Eu vou falar um pouco aqui. Antes de propriamente dito falar isso, eu queria ressaltar, né, vocês falaram aí de trazer informações, né, relevantes, científicas. Eu sempre friso bastante isso, porque hoje está muito difícil você conseguir, vamos dizer, discernir, né, nas mídias sociais o que é verdade, o que não é, o que tem comprovação, o que não tem comprovação. Tem muita gente falando. Hoje eu vejo assim, houve uma proliferação muito grande de cursos nessa área de fotobiomodulação, e uma grande maioria desses cursos com pessoas que realmente não estão tão capacitadas assim, não têm formação na área, não tem nenhum histórico de pesquisa, então isso é muito complicado, né? Fica muito difícil para as pessoas saberem. Eu sempre falo assim: você quer saber quem é uma pessoa, se ela tem realmente embasamento, entra no currículo Lattes, né? A plataforma Lattes do Ministério da Ciência e Tecnologia, ela mostra quem é a pessoa, não tem como esconder, né? Então, qual que é a formação dela? Ela tem um embasamento de ciência, ela tem publicações científicas, ela estudou isso, né? Então, tem pessoas aí que se intitulam, são papas do laser, né? Que nunca pisaram no laboratório e, na verdade, fazem a venda de curso ou venda de equipamento. Então, isso é muito complicado. E aí vão se criando mitos, né? Mitos da fotobiomodulação que não tem o menor cabimento. Isso é muito importante. Quando eu criei um movimento meu de Instagram, depois, eu não vou falar agora que é o rodrigomartins.phd, lá, eu criei um movimento que eu chamei de Ciência na Rede. O que é o Ciência na Rede? Olha que eu enfrentei uma barra pesada, muita gente me criticou dentro do meio científico, falando assim: o Rodrigão agora vai fazer live, não sei o quê. Mas, na verdade, esse movimento ele tem um propósito, que é trazer informação científica relevante, verdadeira, para o profissional clínico. Né? Existe um grande abismo entre o que se faz na pesquisa todo dia e o que o profissional clínico tem acesso. Né? Então, assim, é um abismo gigantesco. O que a gente faz na pesquisa, às vezes, leva 10 anos para chegar no profissional clínico, o cara que está ali na linha de frente. E alguns aventureiros também vêm, né? E já que o pesquisador não está falando, os caras vêm e falam, né, um monte de coisa. E uma coisa importante que eu quero mencionar também é que na área de fotobiomassa, como vocês falaram aí muito bem, usam as coisas de forma errada, depois diz que não funciona ou causa intercorrência, né? Então, isso é muito ruim para a área de pesquisa, é muito ruim para o clínico, é ruim para o tratamento, né? Porque acaba as pessoas falando mal de uma coisa que, na verdade, a culpa é porque a pessoa não sabe usar direito. Porque a maioria dos profissionais que vêm fazer curso comigo, por exemplo, eles ficam querendo receita de bolo. Ah, você não vai passar protocolo? Você não vai passar protocolo? Gente, em fotobiomodulação, mudou um parâmetro, muda tudo. E aí você precisa entender e não decorar protocolo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de micropigmentação, é uma coisa muito interessante, porque e aí eu falo mais especificamente da remoção de micropigmentação, mas a gente pode atuar também na micropigmentação, né? Existe uma coisa que deram um nome, eu não gosto muito desses nomes que o pessoal inventam, mas assim, sabe, preparo do terreno biológico. É uma coisa que eu acho até bonito esse nome, né? Mas, enfim, você consegue preparar uma pele
para ela receber o pigmento de melhor maneira, né? Tem muita coisa que interfere na própria micropigmentação, na colocação do pigmento, né? Como está esse preparo dessa pele, a hidratação dessa pele, as patologias de base, como diabetes, por exemplo, né? Coisas do tipo assim que podem realmente influenciar a micropigmentação e a gente consegue fazer um preparo com a fotobiomodulação. Então, eu posso fazer antes? Pode, né? Na verdade, eu acho que até deveria você ter uma prática de que antes, né, quando você vai fazer uma avaliação do paciente para fazer um tratamento, você fazer a biomodulação. Isso ajuda a melhorar, vamos dizer, o vigor dessa pele, né? Melhora a circulação, a microcirculação local, aumenta, vamos dizer assim, estimula a produção de algumas proteínas da pele. Então é importante, dá para fazer preparo antes de fazer a própria pigmentação, né? A micropigmentação ela difere da tatuagem, obviamente a tatuagem é uma colocação de pigmentos, vamos dizer assim, mais profundos, que não vão sair por um bom tempo ou nunca talvez, né? E a micropigmentação não é o que a gente quer, ela é colocada, o pigmento é colocado numa camada muito mais superficial e de tempos em tempos é preciso fazer um retoque dessa micropigmentação e às vezes, né, para fazer esse retoque você precisa primeiro retirar a micropigmentação. Eu não estou nem falando das intercorrências, né? Às vezes a pessoa vai num profissional ruim e aí fica aquelas coisas medonhas na sobrancelha, né? Aquilo é horroroso, parece que a pessoa está de máscara, né? Faz umas coisas assim, e infelizmente isso acontece. E isso afeta muito. Você imagina fazer uma pigmentação numa sobrancelha e ficar com duas taturanas no rosto, e aí como é que você acorda de manhã e se olha no espelho, né? Como é que o seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge e tal, acorda, olha para você, tem aquela pessoa que parece que está de máscara, né? Com uma taturana pigmentada. Então são coisas muito feias, né? E aí você também precisa atuar com a remoção disso daí. E aí na remoção, essa remoção hoje em dia, o que há de mais efetivo em remoção é também o laser, né? O laser é de alta potência para remoção. Então, hoje você tem vários tipos aí de lasers para remoção de micropigmentação e de tatuagem, né? Mas falando de micropigmentação, o laser é a última palavra. E aí, né? Mas é laser de alta? Sim, mas você também vai usar a fotobiomodulação, o laser de baixa, o LED. Por quê? Porque eles são extremamente efetivos no reparo tecidual. Uma das coisas que foi primeiramente descoberta, não foi a primeira, tá? De fotobiomodulação. As pessoas acham, né, historicamente, que a cicatrização foi a primeira coisa demonstrada, mas não foi. Lá o Endre Mester, que foi o húngaro que demonstrou o reparo tecidual, cicatrização, aceleração da cicatrização, na verdade ele não foi a primeira pessoa que demonstrou efeitos biológicos, né, da luz. Isso é mais ou menos errôneo, tá? Eu costumo dizer que 15 anos antes já tem trabalhos muito bacanas mostrando efeitos de vasodilatação e etc., que não foram feitos com laser porque não havia laser. Esses trabalhos datam de 1955, mas isso é outra história. E aí o que você faz com a fotobiomodulação na remoção também? Olha, quando você usa um laser de alta potência para remover um pigmento, você vai desintegrar aquele pigmento por basicamente dois mecanismos, né? Um mecanismo da própria absorção da luz pelo pigmento e o outro que é um efeito fotoacústico do laser que vai, né, fazer como se fosse uma implosão do pigmento, das partículas, transformando em partículas menores para que sejam fagocitadas e tal. Isso daí, o processo, a fotobiomodulação, ela consegue acelerar bastante esse processo,
do reparo. Então, por exemplo, você faz o uso do laser de alta potência, bombardeia a pele, você vai causar um dano, né? Você vai causar um processo inflamatório, e a fotobiomodulação vem na sequência, acelerando esse reparo, e você vai ver que assim que você faz a fotobiomodulação pós uma remoção, o ardor, a dor, o edema, o inchaço que estão ali, que podem ocorrer e normalmente ocorrem no local, elas são resolvidas muito mais rapidamente. Né? No dia seguinte, você já não tem mais ardor. Na verdade, normalmente, meia hora depois que você faz a remoção e você aplica a fotobiomodulação, você não tem mais o ardor e o inchaço é mínimo. Né? Então, nesse processo de remoção de micropigmentação, como eu falei, você pode fazer um preparo de pele antes, tanto para colocar o pigmento, quanto na própria remoção. Né? Você pode fazer o preparo antes, algumas sessões, 2, 3 sessões antes, e no pós-remoção, 1, 2 sessões após a remoção resolvem muita coisa, aceleram muito o processo de reparo tecidual, tá? Isso vai ter consequências até possivelmente diminuindo o intervalo que você vai precisar fazer entre uma sessão e outra de remoção. Tá? Então você vai ter uma qualidade muito maior nesse processo de reparo tecidual, e aí você também vai estar pronto para fazer uma próxima sessão num tempo menor. Então eu arrisco dizer que se você ia fazer uma a cada 30 dias, bem possivelmente isso pode encurtar para 20 dias, às vezes até 15 dias. Né? Então isso é um ganho de produtividade, de efeito muito grande nesse processo. Tá? É claro que tem, como a gente falou, precisa entender, precisa ver. A professora Patrícia, né, que trabalha muito com feridas e reparo tecidual junto comigo, que vem, o pessoal sabe que ela é minha esposa e tudo, nós trabalhamos com laser há 25, pouco mais de 25 anos, né, e ela trabalha bastante com essa parte de reparo tecidual, resolver intercorrências que acontecem, às vezes vai fazer o laser de alta, causa uma queimadura, e a gente vem para socorrer, para resolver com a fotobiomodulação, que funciona muito bem. Né? Então, você vê, por exemplo, aqui no hospital, todo hospital de câncer também, você tem aquele problema da radioterapia, as radiodermites que acontecem, né? Então, a fotobiomodulação ela é fantástica para ajudar nesse processo, né? Uma queimadura de radiação. Então, assim, as possibilidades e a efetividade é muito grande. Né? Às vezes a gente resolve intercorrências, por exemplo, que acontecem até com outros procedimentos, como, por exemplo, um ácido hialurônico que deu errado, causou necrose. Né? Você consegue usar a fotobiomodulação para auxiliar e para reverter esse processo. Né? Então, a gente tem muitas possibilidades disso. Inclusive, Cris, eu vou aproveitar para fazer aqui o nosso marketing, né? Se vocês me derem licença, vocês falaram que eu podia. Assim, nós vamos lançar aí nos próximos dias um curso grande, um curso de 40 horas de reparo tecidual, e aí não é só micropigmentação, não, é reparo tecidual, feridas crônicas, pé diabético, úlceras varicosas, né, venosas e arteriais. Também nós vamos falar um pouco dessa pós-remoção, esse tipo de coisa. E esse curso vai ser dado aqui pela Uniredentor, pelo Grupo AFIA, né, com certificação da universidade, do grupo. Então, isso também agrega um grande peso agora, nessa nova fase nossa aqui no Grupo AFIA. E então, já deixando aí o convite, que aí nos próximos dias, quando vocês verem aqui a nossa gravação, já deve estar saindo o anúncio aí de um curso bem bacana de fotobiomodulação e reparo tecidual aqui pela universidade. Que legal. Mas, Gente, esse assunto surgiu, né, doutor, porque a gente estava um pouquinho antes aqui, eu falei, eu quero saber o seu próximo curso, que eu tô dentro. É isso aí. Né? Doutora, acho que todo episódio, todos, a Cris também é super fã de fotobiomodulação,
a gente fala sobre isso, de usar, né, Cris? É, Sem combinar, a gente, de repente, entra fala... no O assunto. que a gente faz? Faz fotobiomodulação em todos. E em aula também, eu assisti aulas da Cris, assim, e a gente sempre fala sobre isso, né, Cris? E aí as pessoas perguntam, alunos perguntam assim, terminando o curso, que equipamento eu compro? Sem dúvida nenhuma, a gente fala que esse equipamento é obrigatório em toda clínica, consultório, que seja o menor que seja. Tem que ter um. Eu tenho um desse na minha casa. Eu tenho um desse também. Foi um dos equipamentos que eu comprei e eu falo isso para os alunos. Todos, né, Cris? O aluno está terminando a pós, ele pergunta realmente, o que eu tenho que ter para começar? Olha, você tem que ter algo que vai te ajudar a resolver a intercorrência, otimizar e ter melhores resultados, porque, sem dúvida alguma, os melhores resultados que eu vejo hoje de aplicação de qualquer que seja o procedimento estético, vamos pensar assim, esquece a intercorrência ou o efeito adverso. Os melhores resultados de aplicação de peeling, microagulhamento, tudo é com fotobiomodulação. Hoje a gente sempre coloca no planejamento de tratamento do paciente antes, às vezes até no mesmo dia, e depois uma fototerapia. Como o doutor deixa bem claro, tem que estudar e entender qual luz, a dosagem, né, e qual a potência do equipamento, para eu entender o tempo de aplicação. Tem equipamento que o tempo já é pronto, já vem com um monte de protocolo, e as pessoas acham que comprando o equipamento, o protocolo está pronto, ele dá para trabalhar. Não é bem assim, porque a gente vê bastante erro. Na fala do Dr. Rodrigo, eu gosto bastante dessa questão de preparo de pele, porque a dosagem da fototerapia de média e alta potência para despigmentação, ela causa danos importantes. Tenho bastante paciente hoje com dupla sobrancelha, então ele tem a sobrancelha que tentou despigmentar e em cima, eu nunca tinha visto isso, em cima ele tem uma cicatriz atrófica, muitas vezes, né? E branca, né? Hipocrômica. Então eu já vi dupla sobrancelha, eu já vi queloide, cicatriz hipertrófica. Então, a questão de tentar despigmentar, ela requer um conhecimento muito, de uma acurácia muito grande, de complexidade. Aí o pessoal fala, é muito complicado. Não, ele é complexo. Complicado é algo que a gente, às vezes, não consegue fazer, né? O complexo, não. O ser humano que estudou, que é da área da saúde, fez uma boa formação dentro dessa complexidade. Porque, assim, não é só entender da luz do aparelho. Eu tenho que entender o fototipo, a cor do pigmento, o tempo que essa micropigmentação tem e foi realizada, se foi tentado repigmentar, né? Isso faz diferença. Eu só tenho uma aplicação. Não, eu já tenho duas porque eu tentei ficar corrigindo. Ficou cinza, depois ficou marrom, depois ficou, né? Pigmentos mais claros respondem diferente do que pigmentos mais escuros. E aí é que a dose da média e alta potência, ela é aplicada dependendo dessas questões e a intercorrência ou o efeito adverso pode ser maior em determinadas populações. Quando eu pego um paciente de fototipo baixo, por exemplo, 1, 2, 3, a pessoa é mais branquinha, bem curioso, sabe, doutor? Que a gente vê lá na clínica, o paciente pode ter fototipo baixo, 1, 2 e 3, ser mais branquinho. Se ele tem uma descendência étnica, seja na avó, às vezes nem é pai e mãe, mas se tiver uma descendência étnica para pessoa morena, a chance de hiperpigmentar é muito alta. Esse conceito que o doutor passa dos cuidados pré, durante e pós despigmentação, eu acredito que eu vou reduzir bastante no consultório a quantidade de pacientes com problemas
provenientes dessa média e alta potência, que é extremamente danosa. Então, saber agredir, mas com o conceito que o doutor nos apresenta, é importantíssimo, porque eu vou agredir, mas eu sei cuidar. Nesse caso, a gente não quer inflamação, né? A gente quer uma inflamação a ponto de que a citocina inflamatória permita que o macrófago migre para fagocitar toda a explosão. O doutor até falou, tem uma explosão, né? Para onde vai esses pigmentos que explodiram, né? Estou usando um termo leigo, hein, doutor? Para onde vai? O macrófago tem que fagocitar. Isso. Eu quero um reparo, eu quero uma regeneração. Eu não quero causar uma cicatrização, que na verdade é isso que vai acontecer. Mas eu não quero uma cicatriz hipertrófica. Não quero um queloide, né, doutor? Quer complementar? Eu sempre falo assim, né? O que eu descobri ao longo do tempo, até publiquei um editorial, foi um editorial da revista Photomedicine em 2020, depois vocês podem até procurar. Mostro, olha aqui, a fotobiomodulação, ela não é uma terapia que inibe processo inflamatório. Na verdade, o que ela faz? Ela resolve, ela acelera a resolução do processo inflamatório, tá? E como o processo inflamatório ele precede o reparo, né, se você tem uma boa qualidade nessa resolução de processo inflamatório, o reparo também vai ser melhor. E aí, acontecem algumas coisas que já estão demonstradas cientificamente. Por exemplo, quando você falou do macrófago. Mas o macrófago, as pessoas dessa área, elas têm tara pelo macrófago. Então elas falam assim, o macrófago. Calma, gente. O macrófago, ele tem algumas características, né, que acontecem assim, isso já está demonstrado, né, vamos dizer assim, do imunofenótipo do macrófago. Na fase inicial de processo inflamatório, esse macrófago ele tem um comportamento que é agressivo. Ele chega ali fagocitando e tal. Chega num determinado momento que o microambiente do processo inflamatório ele muda, tá? Porque a inflamação começa a reduzir, então você tem alterações no microambiente, e isso vai alterar esse imunofenótipo do macrófago, e ele vai embora. Ele vai acabar com aquela reação ali, ele vai resolver a inflamação. E exatamente a fotobiomodulação, ela faz isso, tá? Como ela age no microambiente, reduzindo a produção de interleucina-1, TNF-alfa e algumas citocinas inflamatórias, e também na parte de prostaglandinas e tal, o que vai acontecer? Esse microambiente ele vai se tornar mais favorável, o macrófago ele vai se modificar e ele passa a ter um comportamento de resolução do processo inflamatório. E aí você não está inibindo, por exemplo, um anti-inflamatório, ele inibe o processo, tá? A luz não, ela resolve, ela acelera a resolução do processo inflamatório. Então esse é o grande segredo da fotobiomodulação nesse processo. E você não pode ter protocolo fixo, porque você imagina que esse processo tem começo, meio e fim. Então as fases, a inflamação tem fases, o reparo tecidual tem fases, e essas fases vão se modificando, é isso que se espera. Então você não pode usar o mesmo tratamento, a mesma energia, durante todo o processo. Por isso que você tem que entender, por isso que a professora Patrícia fala, ferida, reparo, você tem que olhar para a ferida, porque ela vai te dizer o que ela quer. E aí você tem que ter o raciocínio clínico vamos dizer assim, o entendimento do processo e das doses e tal, para saber como você vai atuar. Então, por isso que não dá para fechar um protocolo, por isso que eu sou totalmente contra esses equipamentos que vêm com protocolo fixo, porque isso emburrece as pessoas. A verdade é essa. Equipamento que vem lá no display com protocolo fixo, eu sou totalmente contra quem é esse profissional, né? Mas tem profissional que não vai saber fazer? Tem, mas para isso precisa se educar, precisa estudar, precisa fazer um curso bom, né? E aí é a diferença de pessoas que não têm talvez tanta vivência, tanta capacitação para dar um curso para outros profissionais, né? Porque às vezes ela nem entende qual a diferença, por exemplo, o que é coerência, o que é colimação, isso importa ou não importa, né? Porque isso,
por exemplo, importa muito nos lasers de alta potência, mas e na baixa potência? E no LED? Como é que fica isso? Então, assim, precisa entender. Tá? Não dá para usar protocolo fixo, nem para remoção, nem para reparo tecidual, nem para ferida, nem para nada. Não dá, você vai usar um certo tempo. Eu fiz aqui um protocolo de algumas doses, sei lá, 3 sessões com determinada energia, depois, de acordo com a evolução do paciente, você vai mudar, né? Qual que é o teu objetivo clínico naquele momento? Se o cara está com uma dor, o paciente está lá com uma dor no joelho. Não, então ele tem um processo inflamatório e ele tem dor. O que você quer tratar primeiro, né? A dor inflamatória é uma coisa, mas ele tem uma dor aguda, às vezes, que está incomodando. Então, você precisa saber como você vai orquestrar esse tratamento, e para isso você. Então, não adianta a pessoa querer achar que vai copiar protocolo, que pede para o professor dar protocolo, e tem gente que engana, tem gente que fala e diz e passa essas coisas, né, protocolos prontos que servem para tudo. Né? Tem manual de protocolos já, então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. E-book, estão Tá? vendendo e-book. Já vende Eu e-book vi pronto. por R$ 39, sei lá o que, é uma coisa absurda. E nessas Entendeu? características, Então, doutor, vale acrescentar também, pessoal, quando o doutor fala, olha, tem um período de cicatrização. A doutora Patrícia ensina, você olha para a ferida, você sabe como utilizar a luz, né, dosagem, enfim. É muito interessante que quando a gente tenta despigmentar essa micropigmentação de pacientes jovens, o paciente que já está lá com seus 30, 35 anos, a velocidade de cicatrização muda. Quando a gente tem uma muda tudo. paciente que já entrou na pré-menopausa, no climatério, menopausada, ou ainda fuma, bebe, toma sol, ou seja, estresse oxidativo, sem o uso de prescrição oral e tópica, as condições em que a luz será aplicada para promoção da cicatrização e redução do tempo de aplicação da média à alta potência para despigmentar é completamente diferente e tem que ser analisado o caso clínico desse paciente, correto, doutor? Sim, com certeza. A gente bate muito nessa tecla, porque isso aí é onde entra a verdadeira estética integrativa. Quando a gente fala assim, olha, o paciente não é só um pedaço de carne, né? Ele tem a idade, ele tem hormônios, ele tem cor de pele, ele tem hábitos alimentares, ele tem glicemia, ele tem um monte de coisa. Então as pessoas falam, pelo amor de Deus, você tem que avaliar o paciente, você tem que ter conhecimento para avaliar o paciente e entender, às vezes, por que, por exemplo, uma ferida crônica não está cicatrizando, né? Então, pode ser uma falta de proteína na alimentação, pode ser um monte de coisa, pode ser um paciente que é diabético, pré-diabético ou hiperglicêmico, vamos dizer assim, que tenha alguma síndrome metabólica, pode ser um monte de coisa. Então, é exatamente isso, né? E a idade, como você falou, Cris, assim, é muito importante, né? As características de pele mudam de forma muito significativa com a idade, né? E aí você também tem cor de pele também, né? Também muda muito as características da pele. Você vê uma pele mais escura, um fototipo mais alto, às vezes ela tem o dobro do número de camadas de células do que uma pele mais de fototipo mais baixo, uma pele mais clara. Então, assim, e aí o que você mencionou também, que eu acho muito importante, do uso da fotobiomodulação associada a outros procedimentos, né? Então você falou do peeling. Cara, já viu fazer uma fotobiomodulação depois de um peeling? É fantástico, né? Reduz muito o sofrimento da pessoa. Assim como você pode fazer, mais uma vez, o preparo, por exemplo, a associação da luz com dermocosméticos, né? A tese de doutorado da Patrícia foi sobre isso, como você fazer a fotobiomodulação antes da aplicação de ativos, como isso potencializa a permeação, a absorção, né? E como isso pode ser benéfico também para outros tratamentos. Tá? Combinações aí,
pós-peeling, em combinação com microagulhamento, você tem uma série de coisas legais que dá para fazer e é um leque muito grande. Eu falo assim, gente, das terapias físicas, né, que a gente tem, a única coisa que tem essas propriedades anti-inflamatórias e de reparo é a fotobiomodulação. O resto não tem, o resto é pancada no tecido, né? Onda de choque, radiofrequência, todas essas coisas usadas aí da estética na pele são, via de regra, né, agressivas. Elas causam processo inflamatório, mesmo que de uma forma, entre aspas, controlada, né, que não é tão controlada assim, mas muda tudo, né? A única coisa que tem essa característica de resolução, de anti-inflamatório, é a fotobiomodulação. Então, você entendendo isso, conhecendo o processo, isso te abre um leque terapêutico gigantesco. Maravilha. Na questão voltando um pouco para micropigmentação, independente de dosagem e tempo, quando a gente fala de pré, o que seria importante seria uma hidratação dessa pele, né, com as luzes, seria a luz azul. Isso. E aí você pode associar com a luz vermelha, já, né, no pré, independente da dosagem, vamos dizer assim. E depois... Pode falar, Pode desculpa, falar. pode falar. Não, a sua Não, fala é mais eu acho importante que a assim. minha. Que a dose importa. Não, eu falo, Eu independente falo da assim, dosagem agora, né? Claro que a dosagem importa e muito, mas a gente não quer falar dosagem aqui porque tem variações, claro, né? Mas isso. seria, só para a gente entender o que seria de preparo, o que seria de pré e o que seria de pós. Mas assim, claro que a dosagem importa, mas não para essa fala agora, porque aí tem variações, né? Eu gosto mais do vermelho, sabe? O azul, eu tenho um pouco de ressalvas quanto ao azul, porque o azul ele tem uma característica mais bactericida, uma característica mais oxidante também. Então, eu não acho que o azul seja uma coisa para você usar toda hora. Eu acho que em alguns processos, né, como a acne, com coisas do tipo, o azul é muito bem. Eu não gosto de aplicar azul toda hora, porque o azul ele está muito próximo ali já do violeta, então você tem ali um comprimento de onda em torno de 400, 405, que você já está próximo do violeta e do ultravioleta. Então, se você usar um LED, por exemplo, possivelmente você vai invadir já o espectro do ultravioleta. Então, assim, acaba sendo uma coisa que eu sou um pouco cuidadoso. Ou então prefiro o vermelho, né? E esse conceito, por exemplo, de hidratação, só para deixar claro, você fala assim, olha, que a luz ela não hidrata, na verdade, né? Às vezes a gente fala, eu não, mas assim, algumas pessoas até usam isso de maneira, mas sendo como cientista, eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, detalhista em algumas coisas, né? Eu falo assim, luz não hidrata, porque luz não carrega água. Então, você tem outros compostos, como o ácido hialurônico e outras coisas, né, os hidratantes e tal, para isso. Mas a luz pode ajudar na permeação, a luz, pode não, ela ajuda na permeação, ela ajuda muitas vezes até em reduzir a perda da água, mas ela em si, então assim, não é que eu esteja sendo chato, mas assim, realmente esclarecendo conceitos, né, que às vezes as pessoas vão falando, não, eu faço hidratação com luz. Então, não faz hidratação com luz, porque luz não carrega água, entendeu? Ela mais Então, estimula isso os é canais de importante, mas aquaporina, você... né? Diretamente não, né? Ela só você... estimula os canais de aquaporina, Sim, e o que sim. pode melhorar e E aí facilitar você... a passagem de água. Você reduzir a perda, Isso. aumentar a permeação de substâncias que carregam água. Então, e aí é legal. E aí eu prefiro, com certeza, eu prefiro o vermelho, tá? Do que o azul para isso, né? Então, mas tem trabalhos, por exemplo, tem trabalhos, mas aí é pós.
né? Por exemplo, pós-peeling, coisas do tipo, que usam tanto o azul quanto o vermelho, e os dois têm bom efeito, né? Eu não sei, sabe, eu tenho um pouco de dúvidas com coisas assim do tipo, o laranja, o âmbar, né? Porque o âmbar, ele está no limite do vermelho. Eu não sei se os processos biológicos têm discriminam, por exemplo, entre o âmbar e o vermelho, né? Eu fico achando que talvez isso seja um pouco mais uma necessidade das empresas de equipamentos que têm esse desespero por ter lançamentos, coisas novas, né? E aí você acaba propagando coisas que não tem tanto embasamento. O âmbar ele é bom para isso, o âmbar é maravilhoso para aquilo. Não, peraí, a gente tem muito pouco trabalho com âmbar, né? E Eu eu não nunca sei se consegui realmente, eu nunca vi um resultados trabalho. legais mesmo, doutor, com âmbar. E você imagina comparar o âmbar com o vermelho? Eu nunca vi nenhum trabalho que compare, Sim. né, uma fonte de luz âmbar com vermelho, para ver se, olha, dá diferença. Né? Então eu vou mudar meu tratamento, eu vou comprar um outro equipamento porque ele tem o âmbar, se o vermelho faz perfeitamente. Então, assim, E nem âmbar com precisa. azul, né? Porque eles Eu começaram não. a falar que agora o âmbar clareia o melasma. Enfim, eu também nunca consegui um efeito clareador em comparação da Pois luz é, azul. pois é. E aí essa coisa dos influenciadores, né? Porque a maioria dos influenciadores não é pesquisador. Então, o que que acontece? Infelizmente, seguidores virou sinônimo de autoridade. E não é, está muito longe disso, né? Com raríssimas exceções, raríssimas. Então, o que que acontece? É, o número de seguidores não é autoridade. Então, assim, as pessoas falam muitas besteiras. Aí o fulano tem 500 mil seguidores e 1 milhão de seguidores ou 100 mil seguidores. Mas então... E são esses caras que vão dar palestras em congressos e feiras quando não sabem nada. São papagaios pagos por empresas. Uma grande maioria, tá? Alguns se dizem pesquisadores, aí você fala assim, não, peraí, né? Não, então eu não sou pesquisador porque eu não sou exatamente, não estou no mesmo barco que algumas pessoas, sabe? Eu realmente fico chateado com isso, mas uma vez eu fui conversar com o pessoal de uma empresa e aí a primeira olhar era meu Instagram, né? Eu falei assim, olha, não me preocupo com isso, eu até tenho um movimentozinho lá bem tímido e naquela época era muito menor ainda, né? Mas eu estou preocupado com ciência séria, né? Se você quer isso para sua empresa, beleza, você fala comigo. Se você quer continuar nesse marketing vazio, então pega um influenciador desses aí, porque a grande maioria nunca fez nada de ciência na vida, nunca entrou num laboratório, mas ela faz tráfego pago, né, no Instagram, tem um monte de seguidor, né, mas infelizmente realmente não dá, complicado. Mas Né? vamos mudar esse Até cenário, né, agradeço Cris? a Com vocês, né, pela certeza. A gente oportunidade de tenta falar. realmente fazer isso. É, Realmente, Com esse é o profissionais como o intuito. pois doutor é. Rodrigo, né? Exato. Essa realmente é o intuito do nosso podcast e Não, de ter eu convidados como agradeço ele, né? muito aí, Não, mas é Joyce. exatamente isso que a Eu gente tem agradeço falado, né? muito, não. É isso aí. E O sempre que tiver seu curso a gente vai oportunidade eu fazer. falo. É. Com certeza o seu curso a gente vai Vai estar ser uma junto, honra, obrigado. né, Cris? Com Aham. certeza. Para aprender e trazer um pouco mais desse conhecimento aqui. Quando a gente falar de alguma técnica, a gente quer estar mais embasado também, a gente precisa fazer o curso, né? Não é querer, é precisar realmente, para trazer essa informação Que de bom, eu qualidade fico sempre. feliz. E se vocês puderem me ajudar a divulgar, me ajuda aí para a gente poder ter várias turmas, porque Claro, vai vamos ser sim. legal. Eu acho que disseminar o conhecimento é fundamental. Eu costumo dizer, meninas, assim, que existe um propósito nisso. É claro que a gente precisa pagar conta, etc., mas assim, o mais importante é o propósito, né? Você levar esse conhecimento. Eu me preocupo muito com isso, porque eu me arrepio todos os dias com a quantidade de informações falsas, de fake news, sei lá, e tudo, e de absurdos que são ditos, absurdos. Né? Então a gente precisa propagar coisa séria. Eu agradeço muito novamente. Obrigada. Sobretudo, Aí a estou à gente quer que as disposição, sempre. pessoas saibam ter uma análise crítica
sobre aquilo que elas assistem, sobre aquilo que elas Isso, veem. Eu acho que sobre tudo exato, isso, né, Cris? exato. Obrigada, doutor, Não, o mais trabalho de uma vocês é vez. maravilhoso. Quanta Obrigada. honra, doutor Rodrigo Martins aqui conosco no Ah, Beleza na Lata. Gente, nós estamos muito felizes de ter ele aqui, porque o tempo dele é curto, ele é um pesquisador extremamente ocupado, renomado, e esteve aqui com a gente hoje no Beleza na Lata. Doutor, muitíssimo obrigada. Doutor. Prazer. obrigado a vocês. Estou sempre com vocês. Sempre que vocês quiserem, vocês podem me chamar. Vamos querer. Tá bom? Queremos, e queremos a doutora Patrícia também em outro momento. Pessoal, eu Não, espero... com certeza. Eu falo assim, chama a Patrícia que ela é melhor que eu, viu? Eu às vezes falo Imagina, umas besteiras e pensa num Imagina, ela me casal puxa a orelha inteligente. porque... É sim. Tá Espero que bom. vocês tenham gostado. Esse foi o Valeu. nosso Beleza na Lata, onde a gente falou sobre fotobiomodulação relacionada à remoção de micropigmentação. Esse foi um episódio muito especial. Abraço para vocês, aproveita, curte, compartilha. Gi, palavra final? Eu quero só agradecer hoje. Eu estou muito feliz pelo dia de hoje. Eu também. Ter convidados como esse, trazer esse tipo de conhecimento, essa informação de qualidade me deixa muito feliz. Sim. E eu quero agradecer a todos também por estarem com a gente novamente e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.